tarde para você de casa. Estamos chegando com mais um programa FAT News. No mês de novembro são comemorados o Dia Mundial do Diabetes e do combate ao câncer de próstata. E é por isso que vamos falar sobre esses dois assuntos. Você sabia que o câncer de próstata é o segundo que mais mata? O diabetes não tem cura, mas nós vamos dar dicas de como controlá-lo. Tudo isso você confere agora no FAT News. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata homens no Brasil. As estatísticas alertam sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença. Campanha para machão nenhum botar defeito. O Novembro Azul tem como objetivo dar um cartão vermelho no câncer da próstata. Doença que, de acordo com o INCA, atingiu 68.800 homens no Brasil. Isso por um simples motivo: o preconceito contra a realização dos exames. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 87% dos pacientes atestaram que a intolerância contra a realização dos exames é um dos principais fatores que atrapalham a prevenção contra a doença. É um exame que a gente precisa, principalmente quem tem de 40 anos acima, né? Tem que fazer esses exames. E aí que entra em campo o urologista, médico responsável pela saúde e manutenção do homem. O câncer de próstata é a segunda causa de morte dos homens, só perdendo para a doença cardiovascular. É o principal tumor do sexo masculino, é o câncer de próstata. Então a chance de um homem ter câncer de próstata é 1 a cada 6 homens vão ter câncer de próstata. No início ele é completamente sem qualquer sintoma, não arde na hora de urinar, não sai sangue, não tem qualquer dificuldade na hora de urinar. Muitas vezes esse homem vai apresentar qualquer sintoma do câncer de próstata quando essa doença já está completamente disseminada. Então é um aviso aos homens, não precisa esperar sentir alguma coisa para procurar o urologista, porque muitas vezes a doença já pode estar num estágio bem grave. E seu Joselito marcou um golaço contra o preconceito. Ali sentadinho ele espera a vez para a consulta com o Dr. Victor, que disse que realiza periodicamente. Quanto mais nós viver, um pouco melhor, né? A vida é uma coisa muito importante na vida do homem. O homem sempre tem que se preparar. A saúde é uma coisa que a gente perdeu, não acha mais. O exame do toque retal envolve várias questões delicadas no imaginário de muitos homens, que se deixam levar pelos preconceitos que giram em torno do tema. Vamos conferir no quadro Fala Povo como os homens se comportam quando tocam no assunto. O câncer de próstata é uma doença comum em homens acima de 40 anos. O exame só dura 15 segundos. Vimos as ruas para saber se os homens têm consciência da importância e estão realizando o exame ou se tem algum preconceito em fazer. Tem uns 2 anos atrás que eu fiz o exame da próstata, esse ano eu fiz só o PCA. Então é interessante que os homens façam esse exame. A coragem não chegou ainda não, estou tentando aí. Eu sou homem, não sou, entendeu? Para estar tomando dedada. A gente tem que evitar o antes, não procurar evitar depois. Vou com o maior prazer do mundo. Que vem o amor de Deus é quem me incentiva. Rapaz, eu ainda não, né? Na correria tanta coisa para poder, mas agora, se Deus quiser, eu falo. Se a gente não fizer, as caras adoecer e morrer, dá o câncer, dá tudo e morre. Recebi o resultado hoje. Quanto mais cedo cuidar, é bem melhor para o homem. Fiquei 1 ano e 6 meses fazendo tratamento, mas posso contar, Jesus me deu vitória. Acabei de vir do médico agora já. É melhor do que morrer, né? Uma simples dedada ficar com medo. É importante. É desagradável, mas é importante. Tem que fazer, minha filha, senão, se tiver a doença não é pior, fica doente, né? A doença não é pior, ficar com câncer, né? Aí tem que operar, aí ficar em cima da cama, morrendo, não é verdade? Então, ó. Você vai conferir no próximo bloco como controlar o diabetes. Nós vamos para um rápido comercial, não sai daí. É já já. Seja bem-vindo, eu vou te mostrar o diferencial que a gente tem. O Anísio é lugar de estudar, fazer amigos e fazer o bem. Uma família que nos instrui a ser um cidadão melhor. Vamos vestir
De volta com o programa Fat News e neste sábado estamos falando sobre câncer de próstata e diabetes. O diabetes também é uma doença muito séria, que apesar de não ter cura, pode ser controlada com medicamentos e hábitos saudáveis. Pois é, Jéssica, a herança genética e o estilo de vida são fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Como passar por eles e não resistir? Dá vontade até de comer a caixa toda e sozinho. Mas calminha aí, em excesso prejudica e pode causar a diabetes, doença que atinge o metabolismo da glicose, causando a falta ou má absorção de insulina no organismo. E o assunto é sério. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença responde por 40% das mortes cardiovasculares. Ela atinge no país cerca de 10% das pessoas com idades entre 30 e 69 anos. E mais da metade delas não sabe que são portadoras da doença. De acordo com o Dr. Adailton, não só os doces são responsáveis pela causa da diabetes, os salgados também. E muito cuidado, porque ela não tem cura. O tratamento básico e principal, 70% do tratamento é dieta, não comer doces, carboidratos, massas e atividade física. Isso é a base do tratamento. Se não controlar com essas medidas, essas mudanças de estilo de vida, tomar medicamento. Então, se eu quero deixar um recado então para quem está assistindo a gente, em relação a como se prevenir, como evitar ter a diabetes. Para quem está assistindo agora, vamos para a avenida, caminhar, correr, entrar numa academia, fazer atividade física. Isso é o mais importante. O mais importante de controle de diabetes, quer evitar diabetes, não precisa ir para o médico, vá para a avenida caminhar. Muita gente se descuida com a taxa de glicemia e não procura manter uma alimentação balanceada. Uma dieta equilibrada é fundamental para o controle do diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa, decorrente da falta de insulina e ou da capacidade da insulina produzir os seus efeitos, causando o aumento da glicose no sangue. O endocrinologista explica que existe 2 tipos da doença. A tipo 1 é uma doença autoimune, quer dizer, uma doença que o próprio organismo produz. Ele produz um anticorpo que não reconhece as células que produzem insulina como da pessoa. Então isso vai levando à falência da produção de insulina e com o tempo ele vai ter que aplicar insulina para controlar essa diabetes. É a diabetes da infância. Já a tipo 2 é uma diabetes que é adquirida ou por herança genética. Tem um pai ou uma mãe com diabetes, ou uma doença que adquiriu porque ele se tornou obeso, porque ele se tornou sedentário. Segundo dados do Ministério da Saúde, 500 novos casos de diabetes são diagnosticados todos os dias no Brasil. A cada 6 segundos morre uma pessoa em decorrência da doença. Entre os países com maior número de diabéticos, o Brasil se encontra em 4º lugar no ranking. O excesso de fome, de urina e de sede são os sintomas mais comuns naqueles que possuem o diabetes. A nutricionista Jaline Malheiro fala dos cuidados que se deve ter com a alimentação. Batata doce, banana da terra, aipim, inhame devem ser consumidos prioritariamente aos carboidratos simples, que seriam aqueles doces. As frutas também podem ser utilizadas, A frutose, que é o açúcar da fruta, ele é mais indicado do que, por exemplo, uma sacarose, que é o açúcar dos produtos industrializados. Só que também numa quantidade certa. A pessoa não pode comer uma melancia inteira, então tem que ser uma quantidade menor. E tem frutas que têm alto índice glicêmico que não podem ser consumidas juntas. Uva, laranja, manga. E para quem tem dúvidas sobre o consumo dos açúcares em alguns alimentos, a nutricionista deixa as dicas. O diabético não é recomendável consumir tanto o açúcar branco, o açúcar cristal, quanto o açúcar que seja demerara ou o açúcar mascavo, porque eles também são açúcar, então indicado mesmo seriam os adoçantes, não excessivamente como a gente vê às vezes as pessoas colocando muitas gotas, no café, no chá, no suco, então isso também é prejudicial. E o programa Fat News de hoje vai ficando por aqui. Sábado que vem teremos um novo encontro. Você pode conferir esse e outros programas acessando o nosso canal no YouTube ou a nossa fanpage no Facebook, Fat News Oficial. Pode mandar uma sugestão de pauta para o nosso e-mail falecom@fatnews.tv. Até semana que vem. Até lá.